Você já alguma vez foi convidado para um casamento onde o convite parecia menos como uma celebração e mais como uma intimação para uma execução? Foi exatamente assim que Beatriz se sentiu, segurando o pesado envelope creme endereçado a ela pela mulher que fez sua vida um inferno. Ela sabia que não deveria ir. Ela sabia que era uma armadilha. Mas Beatriz também sabia algo que a mãe do noivo não sabia. Um segredo que havia sido enterrado por 3 anos, tic-taqueando como uma bomba-relógio. Quando as portas da igreja finalmente se abriram, não era apenas um convidado chegando. Era um acerto de contas. E confie em mim, ninguém, especialmente a mãe do noivo, viu isso vindo. O envelope era de textura pesada e inconfundivelmente caro. Ele estava sobre o balcão lascado da cozinha de Beatrice B. Sterling, como um cisne majestoso que havia pousado em uma poça de lama. O endereço do remetente estava em relevo em folha de ouro, a propriedade da senhora Constance Vanderval. Beatrice olhou para ele, seu café da manhã esfriando em sua mão. Haviam-se passado 3 anos desde a última vez que ela vira aquele nome. 3 anos desde que ela fugira da mansão Vanderval, no meio da noite com nada além de uma sacola de viagem e um coração tão partido que ela não tinha certeza se ele voltaria a bater corretamente. Bem, sua colega de quarto, Chloe, perguntou, encostando-se ao batente da porta, mastigando um pedaço de torrada. Você vai abrir ou vamos construir um santuário para ele? Beatriz o pegou, seus dedos tremendo ligeiramente. Ela o abriu com uma faca de manteiga. Dentro havia um convite de casamento grosso como um pedaço de papelão. Juntamente com suas famílias, Lucas Vanderval e Sarafina Dubois solicitam a honra de sua presença. Lucas Beatrice sussurrou o nome com gosto de cinzas. Lucas Vanderval, o menino de ouro. O homem que ela amara com uma ferocidade que a aterrorizava. O homem que ficou parado e assistiu enquanto sua mãe, Constance, desmantelava sistematicamente a autoestima de Beatrice até que ela se sentisse pequena o suficiente para escorregar por uma fresta no chão. Ele está casando com Sarafina. Chloe pegou o convite, aquela que possui a companhia de água gasosa. Claro que está. É exatamente com quem Constance queria que ele se casasse quando vocês estavam juntos. Ela é perfeita para ele, Beatrice disse, sua voz oca. Dinheiro antigo, sangue azul, sem espinha. Chloe disse suavemente. Por que ela te convidou? Esta mulher te odeia. Ela te chamou de a ajuda na sua cara no jantar de ação de graças. Não é um convite, Chloe, Beatrice disse, jogando o cartão no lixo. É uma volta da vitória. Ela quer que eu veja. Ela quer que eu veja que ela venceu. Mas mais tarde naquela noite, depois que Chloe foi para a cama, Beatrice pescou o convite da lixeira. Ela passou o polegar sobre as letras em relevo. Não era apenas vanglória. Havia algo mais. Uma nota manuscrita no verso do cartão de RSVP em caligrafia angular afiada. Venha, Beatrice. A menos que você ainda seja a covarde que eu sempre soube que você era. Significaria muito para Lucas ver que você seguiu em frente. Veja. Beatrice sentiu uma onda de náusea. Era um desafio, uma provocação. Mas por baixo da raiva, um sentimento diferente começou a criar raízes. Uma fria e dura resolução. 3 anos atrás, Beatrice era uma estudante de design gráfico de 22 anos, de uma família de classe trabalhadora em Ohio. Ela usava suéteres de brechó e ria alto demais. Ela não sabia qual garfo usar para a salada. Ela era presa fácil para uma mulher como Constance Vanderval, uma socialite que empunhava a etiqueta como uma arma. Mas Beatrice não tinha mais 22 anos. Ela caminhou até o espelho em seu corredor. A mulher que a olhava de volta era diferente. Seu cabelo estava cortado em um bob afiado e chique. Ela usava blazers feitos sob medida agora, não porque ela precisava, mas porque ela possuía sua própria agência de branding boutique em Chicago. Ela havia subido do fundo do poço. Ela tinha segredos próprios agora. Sucessos.
E uma outra coisa, ela pegou seu telefone e rolou suas fotos até encontrá-la. Uma foto de um menino com cabelo encaracolado rebelde e olhos na exata tonalidade cinza tempestuosa de Lucas Van der Waal. A legenda dizia: segundo aniversário de Léo. Lucas não sabia. Constance certamente não sabia. Quando Beatrice partiu naquela noite, ela tinha acabado de fazer o teste. Ela havia planejado contar a Lucas, mas depois que Constance a acusou de ser uma caçadora de fortunas tentando prender seu filho, e Lucas permaneceu em silêncio olhando para seus sapatos, Beatrice percebeu que uma criança não salvaria o relacionamento deles. Apenas prenderia a criança em uma zona de guerra. Então, ela partiu. Ela criou Léo sozinha. Ela construiu seu império sozinha. Covarde Beatrice sussurrou para o quarto vazio, lendo a nota de Constance novamente. Ela pegou uma caneta e marcou a caixa, aceita com prazer. Não sou mais uma covarde, Constance, ela disse. E não estou vindo sozinha. O casamento estava sendo realizado no Gilded Rose, um hotel histórico em Newport, Rhode Island, que cheirava a dinheiro antigo e salmarinho. Era o tipo de lugar onde os manobristas dirigiam carros melhores do que a maioria das pessoas possuía. Beatrice chegou em um SUV preto alugado. Ela saiu alisando a saia do seu vestido. Era um verde esmeralda profundo de seda, sem costas e devastador. Custou mais do que seu primeiro carro. Ela não estava ali para se misturar. Ela estava ali para incendiar a casa, metaforicamente falando. Você está bem? Beatrice olhou para baixo. Seu melhor amigo da faculdade, Greg, estava abotoando o botão de cima de seu paletó. Ele havia concordado em ser seu acompanhante e, mais importante, seu amortecedor. Estou bem, Beatrice mentiu. Seu coração batia um ritmo frenético contra suas costelas. Onde está Léo? Com a babá no hotel na rua, Beatrice disse. Não vou levá-lo à cerimônia. Eu preciso avaliar o ambiente primeiro. Não posso expô-lo a Constance se ela estiver em pé de guerra. Inteligente, Greg assentiu. Vamos, dê a eles o inferno. Enquanto caminhavam em direção ao jardim da cerimônia, Beatrice sentiu olhos sobre ela. Ela reconheceu alguns dos rostos. Primos que costumavam ignorá-la. Amigos da família que costumavam ignorá-la. Agora eles estavam sussurrando. É ela? Não pode ser. Ela parece cara. Beatrice manteve o queixo erguido. Ela avistou o lado do noivo no corredor. E lá estava ela, Constance Van der Waal, mantendo a corte, na primeira fila como uma rainha em um trono. Ela usava um vestido prateado que parecia feito de mercúrio líquido. Seu cabelo era um capacete de loiro perfeitamente penteado, duro de laque e julgamento. Quando Beatrice entrou em sua linha de visão, Constance congelou. Por uma fração de segundo, a máscara escorregou. Choque. Puro choque inalterado. Ela não esperava que Beatrice viesse. A nota tinha a intenção de envergonhá-la para que ficasse longe. Então a máscara voltou. Constance ofereceu um sorriso fino e apertado que não alcançava seus olhos. Ela se inclinou para a mulher ao lado dela, Senhora Sterling, uma tia distante, e sussurrou algo. A tia riu, cobrindo a boca. Beatrice não hesitou. Ela passou direto pelas últimas filas onde a ajuda e conhecidos distantes geralmente se sentavam e reivindicou um assento na terceira fila, bem atrás da família próxima. Audacioso, Greg sussurrou. Fui convidada, Beatrice disse calmamente. De repente a música aumentou. Os convidados se levantaram. Mas Beatrice não estava olhando para a noiva. Ela estava olhando para o altar. Lucas. Ele parecia mais velho, cansado. Seus ombros, geralmente tão largos e confiantes, estavam curvados. Ele estava olhando para frente, sua mandíbula apertada. Quando ele se virou para ver a noiva entrar, seu olhar varreu a multidão. Parou em Beatrice. A cor sumiu de seu rosto tão rápido que Beatrice pensou que ele poderia desmaiar. Ele tropeçou ligeiramente, segurando o corrimão do altar.
O padrinho, um cara chamado Richard, a quem Beatrice limpa a garganta, lembrava como um idiota da universidade, agarrou o cotovelo de Lucas para firmá-lo. Lucas olhou para ela, apenas olhou. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma profunda e devastadora tristeza e fome. Beatrice desviou o olhar, focando na noiva. Sarafina Dubois flutuou pelo corredor. Ela era linda, inegável, mas parecia uma boneca. Pele de porcelana, olhos vazios, um sorriso que parecia pintado. Ela era tudo o que Constance queria, um manequim para vestir e exibir. A cerimônia foi um borrão de frases em latim e hinos. Beatrice sentiu o calor do olhar de Constance na parte de trás de seu pescoço o tempo todo. Quando o padre perguntou se alguém sabia de alguma razão pela qual esses dois não deveriam ser unidos em santo matrimônio, que falasse agora ou para sempre, guardasse sua paz. O silêncio no jardim era ensurdecedor. Beatrice viu Constance se virar ligeiramente, seus olhos se fixando nos de Beatrice, encarando-a. Faça! Seus olhos gritaram. Faça uma cena. Prove seu lixo. Beatrice permaneceu sentada. Ela dobrou as mãos no colo. Ela não ia parar o casamento. Esse não era o plano. Eu vos declaro marido e mulher. Os aplausos foram polidos. Lucas beijou Sarafina, mas foi um beijo quase fraternal. Enquanto eles caminhavam de volta pelo corredor, Lucas se recusou a olhar para os convidados. Ele manteve seus olhos no chão. Bem, Greg exalou enquanto o casal desaparecia no salão de recepção. Isso foi animador. O verdadeiro espetáculo ainda não começou. Beatrice disse, verificando seu relógio. A recepção começa em 30 minutos. Preciso ir verificar Léo. Você está o trazendo para a recepção. Ainda não, Beatrice disse. Tenho uma conversa que preciso ter primeiro. Ela encontrou Constance perto da torre de champanhe, aceitando elogios sobre os arranjos de flores, como se ela mesma os tivesse cultivado. Quando ela viu Beatrice se aproximando, ela se desculpou de um grupo de esposas de senadores e deslizou, seu sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Beatrice Constance ronronou. Você realmente veio e está vestindo isso muito sazonal? Olá, Constance, Beatrice disse calmamente. Obrigada pelo convite. Foi iluminador. Estou surpresa que você pudesse pagar o voo. Constance disse, bebendo seu champanhe. Ouvi dizer que você estava trabalhando em alguma cafeteria em Ohio, Chicago. Beatrice corrigiu. E eu possuo a agência. Nós cuidamos do rebranding da Titan Tech no mês passado. Talvez você tenha visto na Forbes. O olho de Constance se contraiu. Titan era uma das maiores empresas do país. Que peculiar, Constance fungou. Mas dinheiro não compra berço, querida. Espero que você não esteja aqui para causar problemas. Lucas está finalmente feliz. Ele está com os dele. Ele está? Beatrice perguntou, olhando para a mesa principal onde Lucas estava olhando para seu copo de uísque, enquanto Sarafina tirava selfies. Ele parece miserável. Ele está se ajeitando. Constance sibilou, aproximando-se. Seu perfume era avassalador. Chanel número 5 e malícia. Ele não precisa de uma distração do passado, especialmente de alguém que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Eu não fugi porque era difícil. Constance, Beatrice disse, sua voz caindo para um sussurro de aço. Eu fugi porque você me disse na noite de sua formatura que se eu não fosse embora, você garantiria que meu pai perdesse sua aposentadoria. Você me chantageou. Constance riu um som leve e tilintante. E quem acreditaria nisso? Você é uma ninguém, Beatrice. Apenas uma garotinha de lugar nenhum. Você está aqui para mendigar migalhas, mas a mesa está cheia. Beatrice sorriu. Era o sorriso de um lobo que vê o cordeiro se afastando do rebanho. Não estou aqui por migalhas, Constance. Estou aqui para devolver algo.
Devolver o quê? Beatrice verificou seu telefone. Uma mensagem da babá. Estamos no saguão. Ele está pronto. Apenas uma posse perdida, Beatrice disse. Aproveite a recepção, Constance. Os discursos serão memoráveis. Beatrice virou e se afastou, deixando Constance franzir a testa com um vislumbre de genuíno desconforto, finalmente rachando sua fachada. Beatrice encontrou a babá no grande saguão. O pequeno Léo estava vestido com um terno minúsculo que combinava com o que Lucas estava usando. Ele parecia adorável e parecia inegavelmente, inconfundivelmente como um Van der Waal. Mamãe Léo cantou, correndo para ela. Oi, bebê! Beatrice o pegou, cheirando seu cabelo. Isso lhe deu força. Você está pronto para conhecer algumas pessoas? Bolo, Léo perguntou. Sim, muito bolo, Beatrice prometeu. Ela respirou fundo. Ela não estava apenas entrando em uma recepção. Ela estava entrando em uma zona de guerra com uma arma nuclear em um terno. As portas duplas do salão de baile se abriram. Beatrice entrou com Léo no quadril. O quarto era barulhento, cheio de música jazz e risadas. Mas enquanto Beatrice caminhava em direção ao centro do quarto, o barulho começou a diminuir. Começou nas mesas perto da porta e se espalhou para fora como uma onda. Silêncio. Um por um, as cabeças se viraram, os garfos abaixaram, os copos pararam a meio caminho dos lábios. Eles não estavam olhando para o vestido de Beatrice mais. Eles estavam olhando para o menino em seus braços. Eles estavam olhando para os olhos cinzentos, o cabelo encaracolado, a covinha em sua bochecha esquerda. Lucas, que estava ouvindo o pai de Sarafina tagarelar sobre veleiros, olhou para o silêncio repentino. Ele seguiu o olhar da sala. Ele viu Beatrice. Ele viu o menino. Lucas se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo que ecoou como um tiro. Constance, de pé perto do bolo, deixou cair sua taça de champanhe. Ela quebrou, espalhando vidro e caríssimo bruto por todo lado. Lucas, Beatrice, disse sua voz clara no silêncio. Acho que é hora de você conhecer seu filho. O silêncio no salão de baile não era apenas quieto. Era pesado. Ele pressionava os convidados, sufocando as risadas e o tinir de copos de momentos antes. O ar-condicionado zumbia um zumbido baixo que soava como uma sirene de aviso na quietude. Beatrice se manteve firme, o peso de Léo em seu quadril a aterrissando. Ela sentiu o sangue correndo em seus ouvidos, mas seu rosto permaneceu uma máscara de fria compostura. Ela não era mais a garota trêmula de 22 anos. Ela era uma mãe e ela era uma CEO. Ela conseguia lidar com uma sala cheia de socialites boquiabertas. Lucas estava se movendo antes que seu cérebro parecesse registrar completamente o que suas pernas estavam fazendo. Ele pulou sobre a cadeira virada, ignorando o suspiro de Sarafina. Ele caminhou em direção a Beatrice como um homem em transe, seus olhos fixos no bebê. Ele parou a 3 pés de distância, perto o suficiente para sentir o perfume de Beatrice, baunilha e sândalo. O mesmo cheiro que ela usava 3 anos atrás. Perto o suficiente para ver os minúsculos pontos de ouro nos olhos cinzentos do menino. A semelhança não era apenas uma coincidência. Era um espelho. O menino tinha o nariz de Lucas, sua testa, até mesmo a maneira como seu cabelo encaracolava teimosamente sobre sua orelha esquerda. Beatrice Lucas respirou sua voz falhando. Era um som de pura agonia. Olá, Lucas, ela disse suavemente. Lucas estendeu uma mão, tremendo violentamente. Ele não tocou em Beatrice. Ele estendeu a mão para o menino. Léo, vendo um estranho se aproximar dele, enterrou o rosto no pescoço de Beatrice, sua mãozinha agarrando o tecido de seu vestido esmeralda. Ele é tímido, Beatrice disse, sua voz tremendo ligeiramente pela primeira vez. Ele não te conhece. Ele não me conhece. Lucas repetiu as palavras com gosto de veneno. Ele olhou para Beatrice, seus olhos arregalados e molhados.
Quantos anos ele tem? Ele completou 2 anos no mês passado. Beatrice disse. A matemática se espalhou pela sala. Sussurros se acenderam como um incêndio. 2 anos. Eles terminaram 3 anos atrás. A gravidez 9 meses. Oh, meu Deus, você o escondeu de mim. Lucas sussurrou, o choque se transformando em uma aurora de traição. 3 anos. Beatrice, você me deixou acreditar que você apenas foi embora. Eu não tive escolha, Beatrice disse, sua voz endurecendo. Ela olhou para Lucas, fixando os olhos em Constance van der Waal. Constance havia se recuperado de sua paralisia inicial. O choque havia sumido, substituído por uma fúria fria e calculista. Ela percebeu que a narrativa estava escapando de seu controle. Ela precisava parar isso agora. Segurança, Constance, gritou sua voz estridente e penetrante. Ela apontou um dedo bem cuidado para Beatrice. Remova esta mulher. Ela está invadindo um evento particular. Ela é perturbada. 2 seguranças corpulentos em ternos escuros começaram a se mover do perímetro da sala. Não. Lucas rugiu. Ele girou, seu rosto contorcido em uma raiva que ninguém jamais vira do ar polido e obediente. Ninguém a toca. Ninguém os toca, Sarafina. A noiva finalmente encontrou sua voz. Ela se levantou, seu enorme vestido branco ocupando metade da mesa principal. Seu rosto estava corado de um vermelho manchado. Lucas, ela gritou, batendo o pé. O que está acontecendo? Quem é aquele pirralho? Por que todo mundo está olhando para ela? Calha a boca, Sarafina. Lucas disparou sem olhar para ela. A sala ofegou. O menino de ouro tinha acabado de dizer para a dama calar a boca em seu próprio casamento. Constance marchou sobre seus saltos, clicando como tiros no chão do parque. Ela se posicionou entre Lucas e Beatrice, tentando usar seu corpo como um escudo para bloquear a visão de Lucas do filho. Lucas, olhe para mim. Constance ordenou, usando sua voz de mãe, aquela que o controlou sua vida inteira. Isso é um truque, uma manobra. Não consegue ver. Ela é uma garotinha desesperada e interesseira que esperou até o dia do seu casamento para fazer uma cena. Essa criança pode ser de qualquer um. Ela provavelmente o contratou. Beatrice riu. Foi um som seco e sombrio. Contratou-o. Constance olhe para ele. Beatrice moveu Léo para que ele ficasse de frente para a avó que ele não sabia que existia. Léo piscou, confuso com a senhora zangada no vestido prateado. Ele franziu a testa, suas sobrancelhas se unindo. A multidão murmurou. A careta era idêntica à própria carranca de desaprovação de Constance. A genética era inegável. É uma mentira! Constance sibilou, embora seus olhos traíssem seu pânico. Você está arruinando o dia mais importante da vida do meu filho. Não, mãe, Lucas disse, contornando Constance para ficar ao lado de Beatrice. Ele olhou para sua nova esposa, depois de volta para Beatrice e finalmente para o menino. Acho que ela acabou de salvá-lo. Lucas, não seja um tolo. Constance agarrou seu braço, suas unhas cravando-se no paletó de seu smoking. Pense na fusão, na família Dubois. É só isso que você se importa? Lucas arrancou o braço. Fusões. Meu filho está aqui. Não sabemos disso. Constance gritou. Eu sei. Lucas gritou de volta. Olhe para ele. Eu sei em minhas entranhas. Mãe. E eu sei porque ela não me disse e me disse, porque eu te conheço. Lucas virou-se para Beatrice, sua expressão suplicante. Ela te fez ir embora? Ela te ameaçou? Beatrice assentiu, lágrimas finalmente caindo. Ela me disse que arruinaria meu pai. Ela disse que tiraria a aposentadoria dele. Eu não podia arriscar. Lucas, eu tinha 22 anos. Eu estava assustada. Sua mentirosa. Constance avançou sobre Beatrice. Greg, amigo de Beatrice, interveio instantaneamente, bloqueando a mulher mais velha com seu ombro largo. Eu não faria isso, Sra. van der Waal.
A menos que você queira uma acusação de agressão, além de todo o resto. O quarto estava em caos. Convidados filmavam em seus telefones. Sarafina estava soluçando alto, destruindo sua maquiagem. O pai de Sarafina, Sr. Dubois, estava vermelho, marchando em direção ao grupo. Precisamos ir para um lugar particular, Lucas disse, sua voz trêmula, mas autoritária. Agora, a biblioteca. Beatrice, traga ele. Limpa a garganta, por favor. Beatrice assentiu. Ok. Enquanto eles saíam do salão de baile, deixando os convidados atônitos para trás, Beatrice sentiu uma sensação estranha. Por 3 anos, ela se sentira como uma fugitiva. Agora, caminhando ao lado de Lucas, mesmo em meio aos destroços de seu casamento, ela sentiu que finalmente havia parado de correr. Mas ela conhecia Constance Vanderwaal. A mulher não estava derrotada. Ela estava apenas se reagrupando, e uma leoa ferida é o animal mais perigoso da terra. A biblioteca do Gilded Rose era um santuário de mogno e couro, geralmente um lugar para contemplação silenciosa. Agora era uma panela de pressão. A porta se fechou com um estrondo, cortando o barulho da recepção, mas o silêncio lá dentro era pior. O grupo era pequeno. Lucas Beatrice segurando Léo Constance, Sarafina ainda soluçando, e o pai de Sarafina, Pierre Dubois. Greg esperava do lado de fora da porta como um cão de guarda. Lucas serviu-se uma bebida do decantador de cristal na mesa lateral. Suas mãos tremiam tanto que o copo tilintou contra seus dentes enquanto ele o engolia em um gole. Então Pierre Dubois bateu seu rosto roxo. Alguém gostaria de explicar por que minha filha está chorando no dia de seu casamento? Porque o noivo tem um filho bastardo com a ajuda. Não a chame assim, Lucas avisou, virando-se. Seus olhos estavam frios. E não o chame assim. É o que ele é, Sarafina choramingou, desabando em um sofá de couro, seu vestido esvoaçando ao seu redor como um paraquedas desinflado. Você tem um filho de 2 anos. Você mentiu para mim. Eu não sabia, Lucas gritou. Juro por Deus, Sarafina, eu não sabia. Ele olhou para Beatrice. Por que, Beia? Por que você não ligou? Você poderia ter enviado um e-mail. Você poderia ter feito qualquer coisa. Eu tentei. Beatrice disse calmamente. Ela colocou Léo no tapete. Ele imediatamente andou até uma estante baixa, fascinado pelas lombadas coloridas. 2 meses depois que eu saí, enviei uma carta, por correio registrado, para seu apartamento na cidade. Lucas franziu a testa. Nunca recebi uma carta. Beatrice olhou para Constance. Constance estava de pé junto à lareira, os braços cruzados, sua postura rígida. Ela parecia uma estátua feita de gelo. Mãe Lucas perguntou sua voz baixa. Eu estava no penthouse naquele verão. Você pediu ao porteiro para encaminhar minha correspondência para a propriedade enquanto eu estava na Europa. Você recebeu uma carta? Constance não piscou. Eu recebo centenas de cartas, Lucas. Lixo eletrônico, cartas de fãs, cartas de mendigos. Havia uma foto de ultrassom nela, Beatrice disse, sua voz cortando o ar. E uma nota pedindo nada além de uma chance para você saber. Eu a queimei, Constance disse. A confissão foi tão casual, tão indiferente, que levou um momento para registrar. Lucas parecia que havia levado um soco no estômago. Você a queimou. Você sabia. Você sabia que eu tinha um filho. Eu sabia que ela estava alegando que você tinha um filho. Constance corrigiu, cheirando desdenhosamente. Eu estava te protegendo. Você estava de coração partido, Lucas. Você estava finalmente colocando sua vida de volta nos trilhos. Eu não ia deixar essa oportunista te arrastar de volta para a lama com uma armadilha de gravidez. É o truque mais antigo do livro. Não foi um truque, Lucas gritou. Foi meu filho. Você roubou 2 anos da vida dele de mim. Eu te dei um futuro. Constance estalou sua compostura, rachando. Eu te consegui, Sarafina.
Eu te consegui a fusão do Bois. Eu construí o legado desta família. E não vou deixar você jogá-lo fora por um fim de semana. Erro. Eu não sou um erro, Beatrice disse, dando um passo à frente. E nem Léo. Constance virou seu veneno para Beatrice. Você acha que venceu, não é? Você acha que, porque você entrou aqui com um bebê fofo, todos nós vamos derreter. Você está errada. Constance caminhou até a mesa e pegou um telefone. Ela não discou, apenas o segurou. Aqui está o que vai acontecer, Constance disse, sua voz caindo para um registro terrivelmente calmo. Pierre vai levar Sarafina para casa. Nós vamos anular este casamento silenciosamente sob a alegação de fraude que você, Lucas, aparentemente cometeu ao esconder isso. Eu não cometi. Quieto, Constance disparou. E quanto a você, Beatrice? Você deixou seu ponto claro. Você quer dinheiro. Ótimo. Vamos emitir um cheque. $50.000. Pegue o menino e desapareça. Se você entrar em contato com Lucas novamente, eu vou te enterrar. Beatrice olhou para ela. 50 mil. Você acha que meu filho vale $50.000? Pegue ou largue. Constance disse, eu não quero seu dinheiro. Beatrice disse, eu tenho o meu próprio. Minha empresa faturou 2 milhões no ano passado. Não preciso de um centavo seu. Os olhos de Constance se estreitaram. Esta era uma variável que ela não havia considerado. Beatrice não era mais pobre. Dinheiro não era uma alavanca. Então, o que você quer? Constance cuspiu. Eu quero que Lucas saiba a verdade, Beatrice disse. E agora ele sabe. Vamos, Léo, estamos indo. Ela foi pegar Léo. Espere, Lucas disse, dando um passo à frente. Você não pode simplesmente ir. Ele é meu filho. Eu quero conhecê-lo. Então você sabe onde nos encontrar. Beatrice disse. Mas não hoje, Lucas. Você tem uma esposa para lidar e uma mãe. Não, Constance, disse de repente. Um sorriso sombrio se espalhou por seu rosto. Você não vai sair com ele. Beatrice congelou. Com licença, Constance alisou seu vestido prateado. Você acabou de admitir na frente de testemunhas que escondeu uma criança de seu pai biológico por 2 anos. Você admitiu sofrimento emocional. Você admitiu que estava assustada, paranoica. Talvez instável, Constance puxou um telefone de sua bolsa. Eu tenho os melhores advogados de família da Nova Inglaterra em regime de retenção. Se você sair por aquela porta, Beatrice, eu entrarei com um pedido de custódia de emergência logo na segunda-feira de manhã. Eu a pintarei como uma mulher instável e vingativa que sequestrou um herdeiro Van der Waal. Eu a manterei na justiça até que você esteja falida. Eu me certificarei de que você haja como nada mais do que uma barriga de aluguel que entregou nossa propriedade. Ela olhou para Léo, que estava brincando com um carrinho de brinquedo no tapete. Aquele menino é um Van der Waal, Constance, disse friamente. E os Van der Waal são criados na propriedade, não em algum apartamento em Chicago. Beatrice sentiu o sangue sumir de seu rosto. Era um blefe. Tinha que ser. Mas olhando para Pierre Dubois, que parecia pronto para apoiar Constance, apenas para irritar Beatrice e a riqueza naquela sala, ela sabia que o sistema era manipulado para pessoas como eles. Você não faria isso, Lucas sussurrou horrorizado. Mãe, você não pode tirá-lo dela. Observe-me, Constance disse. A menos que você conserte isso, Lucas, mande-a embora. Renuncie à criança, ou nós o pegaremos. Beatrice apertou Léo contra o peito. O ar na sala era tóxico. Ela viera aqui para expor a verdade, mas subestimara a profundidade da maldade de Constance. Ela entrara na toca do leão e agora o portão se fechara. Você é um monstro, Beatrice sussurrou. Eu sou uma mãe, Constance respondeu com um sorriso arrepiante. Eu faço o que é melhor para minha família. A questão é, Beatrice, você faz parte desta família ou é apenas a incubadora que vamos despejar? Lucas olhou entre as duas mulheres.
Sua mãe, a arquiteta de sua vida, apontando uma arma legal para a cabeça de Beatrice, e Beatrice, o amor de sua vida, segurando o filho que ele nunca soube que tinha. A escolha deveria ter sido fácil, mas no mundo Vanderval, nada era fácil. Sinto muito. Beatrice Lucas disse, sua voz falhando. O coração de Beatrice parou. Ele estava do lado dela. Lucas enfiou a mão no bolso e puxou o telefone. Ele tocou a tela e a segurou. Sinto muito, ele repetiu, olhando para a mãe. Mas não vou mais jogar pelas suas regras. Ele apertou o play. Uma voz encheu a sala. Era minúscula, gravada anos atrás, em um telefone antigo, mas a voz era inconfundível. Era Constance. Se você não o deixar esta noite, Beatrice, farei uma ligação. O fundo de pensão de seu pai é gerenciado por uma subsidiária da Vanderval Corp. Seria uma pena se um erro contábil o eliminasse. Vá embora e eu garantirei que seus pais estejam confortáveis. Fique e eu os destruirei. Constance empalideceu. Beatrice olhou para Lucas, atordoada. Você tinha isso. Você me enviou. Lucas disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. No e-mail que você enviou 3 anos atrás, aquele que eu recebi. Mas fui covarde demais para abrir porque o assunto era adeus. Finalmente ouvi-o na noite passada. Eu ia confrontar a mãe depois da lua de mel, mas acho que o cronograma mudou. Ele se virou para Constance. Você não a chantageou. Você cometeu extorsão. E tenho certeza de que isso é um crime. Constance recuou, batendo na lareira. A dinâmica de poder na sala não apenas mudou. Ela virou. Agora Lucas disse, sua voz dura como ferro. Aqui está o que vai acontecer. A gravação terminou, mas a voz de Constance parecia pairar no ar da biblioteca como uma névoa venenosa. Fique e eu os destruirei. Por um momento, o único som era o crepitar da lareira. Pierre Dubois, um homem cuja reputação inteira foi construída em negócios limpos e contratos à prova de balas, lentamente se virou para olhar para Constance. O desgosto em seu rosto era mais prejudicial do que qualquer processo. Extorsão. Pierre disse a palavra pesada e plana. Você chantageou uma jovem para garantir o dinheiro da minha família para seu filho. Foi negociação. Pierre Constance argumentou, sua voz subindo e o desespero de uma oitava vazando. Era negócio. Eu fiz por nós. Pela fusão? Não, Pierre disse, abotoando seu paletó. Você fez por você mesma. A família Dubois não faz negócios com criminosos e certamente não nos casamos com famílias que operam como a máfia. Ele se virou para sua filha. Sarafina não estava mais chorando. Ela estava olhando para Lucas, sua máscara de cílios escorrendo pelo rosto, parecendo menos uma boneca e mais uma mulher acordando de um longo pesadelo. Sarafina, querida, Constance implorou, estendendo a mão. Não dê ouvidos a ele. Lucas te ama. Isso é apenas um. Ele não me ama. Sarafina disse, sua voz baixa, mas firme. Ela olhou para Lucas, depois para Beatrice e finalmente para o menininho brincando no chão. Ele estava olhando para ela desde que ela entrou. Ele nunca olhou para mim daquele jeito. Nem uma vez. Sarafina se levantou. Ela tirou o enorme anel de diamante que Lucas havia colocado em seu dedo apenas 1 hora antes. Ele captou a luz, uma pedra pesada e fria. Ela o deixou cair no copo de champanhe de Constance. Plink! Chega de ser um adereço em sua peça, Constance. Sarafina disse, papai, me leve para casa. Com prazer, Pierre disse. Ele abriu a porta. O casamento está cancelado, a fusão está morta. E Constance, se você se aproximar da minha família novamente, divulgarei um comunicado de imprensa exatamente sobre por que esta tarde terminou do jeito que terminou. Aproveite o escândalo. A porta se fechou atrás deles. Constance ficou sozinha no centro do quarto. Seus aliados haviam partido. Sua alavanca havia partido.
Ela se virou lentamente para Lucas, seu rosto se contorcendo em uma máscara de veneno puro e concentrado. Seu tolo, ela sussurrou. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Aquilo foi limpa a garganta, um negócio de bilhões de dólares. Você acabou de jogar fora seu direito de primogenitura. Eu encontrei minha família, Lucas disse olhando para Léo. Ele se agachou finalmente, permitindo-se tocar o cabelo encaracolado de seu filho. Léo não se afastou desta vez. Ele ofereceu a Lucas o carrinho de brinquedo. A mão de Lucas tremeu ao pegá-lo. Você não tem nada, Constance gritou, perdendo todo o controle. Ela varreu um vaso da lareira, quebrando-o contra a parede. Se você sair daqui com aquela mulher, você sai com a roupa do corpo, eu vou congelar seu fundo fiduciário. Eu vou bloquear as contas. Eu vou queimar sua vida até o chão, assim como tentei queimar a dela. Lucas se levantou. Ele olhou para sua mãe. Realmente olhou para ela pela primeira vez em anos. Ele não via mais a matriarca poderosa. Ele via uma mulher triste e amarga parada em uma sala cheia de coisas caras que ela não podia levar consigo. Fique com o dinheiro, mãe Lucas disse. Eu não o quero. Eu nunca quis. Ele se virou para Beatriz. Podemos ir, por favor? Beatriz assentiu. Ela ajustou Léo em seu quadril. Vamos. Mas eles não podiam simplesmente sair pelos fundos. Eles tinham que atravessar o saguão. E os convidados, 200 da elite da Nova Inglaterra, ainda esperavam no salão de baile, confusos, famintos e fofocando. Enquanto eles entravam no corredor, o maître se aproximou, parecendo em pânico. Senhor Van der Waal, os convidados, o bolo. Devemos servir? Lucas parou. Ele olhou para as portas fechadas do salão de baile. Não, Lucas disse. Abra as portas, Lucas. Você não precisa, Beatriz murmurou. Sim, eu preciso, ele disse. Eu passei 3 anos me escondendo no escuro por causa das mentiras dela. Não estou mais me escondendo. As portas se abriram. O burburinho da conversa morreu instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para o noivo, que estava de pé não com sua noiva, mas com a mulher de vestido esmeralda e um bebê. Lucas caminhou até o pedestal do microfone no centro da pista de dança. O feedback assobiou ligeiramente. Obrigado a todos por virem, Lucas disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Infelizmente, não haverá recepção esta noite. O casamento está cancelado. Gasps percorreram a sala. Um copo caiu em algum lugar no fundo. Minha mãe, Lucas, continuou olhando diretamente para a câmera do videógrafo, que estava lá atordoado demais para parar de gravar, planejou este dia até o último detalhe. Ela queria que tudo fosse perfeito. Mas ela esqueceu de mencionar uma coisa. Ele gesticulou para Beatriz e Léo. Ela esqueceu de mencionar que eu tenho um filho. Um filho que ela tentou apagar para proteger uma conta bancária. O quarto explodiu. Era um pandemônio. Beatriz se sentiu como se estivesse no olho de um furacão. Estou saindo, Lucas disse. E estou renunciando a Van der Waal Corp com efeito imediato. Sugiro que todos voltem para casa. O bar aberto está fechado. Ele largou o microfone. Ele caiu no chão com um baque. Ele caminhou até Beatriz e pegou sua mão, e juntos eles caminharam pelo corredor central, passando pelas bocas abertas de senadores e CEOs, e para a fria noite de Rhode Island. A adrenalina durou cerca de 2 horas. Eles haviam levado o carro alugado de Greg de volta para o hotel onde Beatriz estava hospedada. Um Marriott modesto a cerca de 8 quilômetros da grandiosidade do Gilded Rose. Greg havia sabiamente pegado um táxi separado para dar-lhes espaço, levando a babá consigo para buscar comida, deixando Beatriz, Lucas e Léo sozinhos na suíte. Agora o silêncio não era pesado ou dramático. Era constrangedor. Lucas estava sentado na beira da cama, ainda usando suas calças de smoking e camisa branca. Embora tivesse descartado o paletó e a gravata borboleta, ele parecia fora de lugar no quarto de hotel bege, como um diamante sentado em uma caixa de papelão.
Beatrice estava na cozinha fazendo macarrão com queijo instantâneo para Léo. A domesticidade da cena era chocante contra o pano de fundo do caos de que eles acabavam de escapar. Ele gosta de ketchup, Beatrice disse, quebrando o silêncio. Lucas olhou para cima, piscando. O que, Léo? Ele gosta de ketchup em seu macarrão com queijo. É nojento, mas é a única maneira que ele come. Lucas sorriu, uma coisa fraca e exausta. Eu costumava colocar ketchup nos meus ovos. Constance odiava. Ela dizia que era comida de camponês. Bem, você está livre para comer toda a comida de camponês que quiser agora. Beatrice disse, entregando uma tigela a Léo, que estava feliz assistindo desenhos na TV do hotel. Ela caminhou e sentou-se na poltrona em frente a Lucas. A distância entre eles parecia vasta, preenchida com 3 anos de tempo perdido. Então Beatrice disse, você desistiu. Eu desisti e ela te cortou completamente. Lucas verificou seu telefone. Meus cartões de crédito foram recusados quando tentei pedir o Uber mais cedo. Ela não perdeu tempo. Tenho talvez $40 em dinheiro na minha carteira. Beatrice suspirou. Lucas, você nunca foi pobre. Você não sabe o que isso significa. Não é romântico. É difícil. Eu não me importo. Lucas disse, inclinando-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Beia, olhei para aquela multidão hoje, para Sarafina, para minha mãe, e senti que estava sufocando. Então vi você e ele. Ele olhou para Léo. Foi a primeira vez que respirei em 3 anos. É um belo discurso, Beatrice disse, guardando seu coração. Mas discursos não pagam aluguel. Eu tenho uma vida em Chicago, Lucas. Eu tenho um negócio. Eu tenho uma rotina. Você não pode simplesmente explodir sua vida e esperar se encaixar na nossa. Eu quero tentar, Lucas disse intensamente. Eu quero conhecê-lo. Eu quero te conhecer novamente, se você me deixar. Eu não sou a mesma garota, Lucas, e eu não sou o mesmo menino que deixou a mãe controlá-lo. Antes que Beatrice pudesse responder, seu telefone zumbiu. Então zumbiu novamente. E então começou a tocar. Ela lá atendeu. Era Chloe, sua parceira de negócios em Chicago. Bem, não surte, Chloe disse, sua voz tensa. O quê? O que aconteceu? Você viu a internet ou as notícias? Não. Eu estive um pouco ocupada destruindo uma dinastia. Por quê? Constance está girando a história. Chloe disse. B, é ruim, muito ruim. Beatrice colocou o telefone no viva-voz e abriu seu laptop. Ela digitou seu nome. As manchetes já estavam lá. The Daily Mail, página 6. Até blogs de negócios. A invasora de casamento. A golpista que arruinou as núpcias de Van der Waal. Filho secreto ou extorsão. Trama. Herdeiro Van der Waal afirma que o noivo foi drogado de design gráfico a grande furto. Beatrice Sterling, acusada de espionagem corporativa. Espionagem, Beatrice gritou. Que diabos é isso? Ela divulgou um comunicado. Chloe leu. Ela está alegando que você roubou dados proprietários da Van der Waal Corp quando era estagiária 3 anos atrás e que você está usando a criança para chantagear Lucas para silenciá-lo. Ela está chamando Léo de peão em um assalto corporativo. Isso é insano. Eu era uma menina do café. Eu não roubei nada. Não importa se é verdade. B. Chloe disse que a Titan Tech acabou de ligar. Eles estão colocando nosso contrato em espera, aguardando uma revisão de integridade. Estamos perdendo clientes rapidamente. Beatrice fechou o laptop com força. Ela se sentiu mal. Constance não estava apenas atacando seu caráter. Ela estava atacando seu sustento. Ela estava tentando matá-los de fome. Lucas se levantou, seu rosto pálido. Ele olhou para o laptop. Ela está indo atrás da sua empresa. Ela está indo atrás da minha capacidade de alimentar nosso filho. Beatrice disparou, a raiva acendendo quente e brilhante. Era isso que eu temia, Lucas. Você a conhece. Você sabe que ela não para.
Eu vou consertar. Lucas disse andando de um lado para o outro na pequena sala. Como? Beatrice desafiou. Você tem $40 e um smoking. Você não tem advogados. Você não tem contatos que não tenham medo de sua mãe. Lucas parou de andar. Ele olhou para Léo, que estava alheio ao fato de que sua existência estava atualmente em alta no Twitter. Eu não tenho contatos, Lucas disse lentamente, mas eu tenho informações. O que isso significa? Eu fui o CFO da Vanderval Corp pelos últimos 18 meses. Lucas disse. Eu assinei os cheques. Eu vi onde os corpos foram enterrados. Constance acha que pode usar a imprensa para nos enterrar. Ela esquece que eu sei exatamente como ela financiou a fusão do Bois. E não foi legal. Lucas Beatrice avisou. Se você for por esse caminho, é guerra nuclear. Ela o colocará na cadeia se puder. Ela pode tentar, Lucas disse. Seus olhos estavam duros, o cinza se transformando em aço. Mas ela não é a única que pode jogar sujo. Ela ameaçou meu filho. Agora eu vou tomar a empresa dela. Ele olhou para Beatriz. Eu preciso de um advogado, não um advogado da sociedade. Eu preciso de um tubarão. Alguém que odeie os Vandervals. Beatriz pensou por um momento. Um nome apareceu em sua cabeça. O primo de Greg. Um homem que havia sido excluído da alta sociedade por ser agressivo demais, barulhento demais e eficaz demais. Eu talvez conheça um cara, Beatrice disse. Mas, Lucas, se fizermos isso, não há como voltar atrás. Você está declarando guerra à sua própria mãe. Lucas caminhou até a cozinha. Ele pegou a garrafa de ketchup e espremeu uma gota em um guardanapo. Ele olhou para ela. Ela não é minha mãe, Lucas disse baixinho. Ela é apenas a mulher que declarou guerra à minha família. E eu vou vencer. O escritório de Damon Cross cheirava os charutos velhos e comida barata. Um contraste gritante com o ar com cheiro de lavanda da propriedade Vanderval. Damon era um advogado que usava ternos amarrotados e tinha reputação de lutar sujo. Ele era exatamente o que Lucas precisava. Então Damon disse, recostando-se em sua cadeira de couro rangente, olhando para o pendrive que Lucas havia colocado na mesa. Você está me dizendo que este pequeno pendrive contém prova de que sua mãe tem manipulado os livros por 5 anos. Não apenas manipulado, Lucas disse, sua voz sombria. Incinerados. A fusão de Bois foi financiada por dinheiro de fachada através de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. É ilegal. Altamente ilegal. Se a SS vir isso, ela não apenas perde a empresa. Ela vai para a prisão federal. Beatrice sentou-se ao lado de Lucas, sua mão repousando em seu joelho. Eles passaram as últimas 3 semanas em um Airbnb apertado, evitando o paparazzi e repelindo as cartas de cessar e desistir legais de Constance. Eles estavam exaustos, mas eram uma equipe. E você está disposto a usá-lo? Damon perguntou, olhando para Lucas. Esta é a opção nuclear, garoto. Você solta isso, as ações caem, sua herança se torna sem valor. Você destrói o legado da família. Lucas olhou para Beatrice. Ele pensou nas peças difamatórias que Constance havia plantado nos tabloides, chamando Beatrice de golpista. Ele pensou nos investigadores particulares que Constance havia enviado para seguir Léo até o parque. O legado já está podre, Lucas disse. Queime-o. A reunião de emergência do conselho da Vanderval Corp foi realizada no último andar da Titan Tower em Boston. A vista era espetacular, mas o clima dentro da sala de conferências com paredes de vidro era fúnebre. Constance sentou-se à cabeceira da mesa. Ela parecia impecável como sempre, embora as linhas ao redor de sua boca estivessem mais profundas do que o normal. Ela passou o último mês fazendo controle de danos, pintando Lucas como um viciado mentalmente instável, que havia sido manipulado por uma caçadora de fortunas. Senhoras e senhores, Constance começou sua voz suave. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Hoje devemos tomar uma decisão difícil. Precisamos votar para remover permanentemente Lucas Vanderval do Conselho e despojá-lo de seus privilégios executivos
devido à conduta imprópria. Os membros do conselho, uma coleção de homens velhos em ternos cinzentos, assentiram solenemente. Eles eram criaturas de Constance. Eles votariam como ela mandasse. Todos a favor? Constance perguntou. As mãos começaram a subir. Bam! As pesadas portas de carvalho da sala de conferências se abriram. Lucas estava lá. Ele não usava smoking ou moletom. Ele usava um terno azul marinho afiado que Beatrice comprara para ele em uma loja de departamento. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam em chamas. Atrás dele estavam Beatrice, parecendo feroz em um blazer branco, e Damon Cross, que estava sorrindo como um tubarão que sentiu o cheiro de sangue. Lucas Constance suspirou, nem mesmo se levantando. Segurança, por favor, escolte-o para fora. Esta é uma reunião privada. Na verdade, Lucas disse, entrando na sala como acionista com 15% das ações votantes. Tenho o direito de estar aqui e tenho uma moção a apresentar. Você não tem emoções, Constance estalou. Sente-se ou saia. Acho que você vai querer ouvir esta, Lucas disse. Ele caminhou até o centro da sala e conectou o pendrive ao sistema de projetor antes que alguém pudesse impedi-lo. A tela piscou para a vida. Planilhas, e-mails, registros de transferência bancária. A sala ficou em silêncio. O que é isso? Um membro do conselho perguntou, ajustando seus óculos. Isto, Lucas disse, apontando para a tela, é a prova de que a solvência desta empresa é uma mentira. Especificamente, o capital de liquidez usado para cortejar a família Dubois foi desviado do fundo de pensão dos funcionários. Gritos preencheram a sala. O rosto de Constance ficou branco. Isso é uma mentira, ela gritou levantando-se. Esses são documentos adulterados. São? Lucas perguntou. Porque eu tenho os metadados bem aqui e já enviei uma cópia para a SSI. E ele parou, olhando para a porta. Enviei uma cópia para mais uma pessoa. A porta abriu novamente. Pierre Dubois entrou. Se Constance parecia assustada antes, ela parecia aterrorizada agora. Pierre parecia calmo, mas era a calma de um carrasco. Olá, Constance, Pierre disse. Pierre Constance gaguejou. Eu posso explicar. Lucas está confuso. Lucas, me enviou os arquivos esta manhã. Pierre disse sua voz estrondosa. Mandei meus auditores verificarem. É verdade. Você tentou comprar a reputação da minha família com dinheiro roubado. Você quase me fez cúmplice de fraude. Pierre se virou para o conselho. Se Constance permanecer CEO desta empresa até o final desta hora, eu pessoalmente processarei cada um de vocês por negligência grave. E eu irei à imprensa. Os membros do conselho se entreolharam. Eles eram leais a Constance, mas eram mais leais às suas próprias peles. Proponho um voto de desconfiança, o presidente disse baixinho. Apoiado, outro membro disse imediatamente. Você não pode fazer isso comigo, Constance gritou. A máscara da socialite perfeita se estilhaçou completamente. Ela parecia selvagem, desesperada. Eu sou esta empresa. Você não é nada sem mim. Todos a favor da remoção de Constance Vanderval como CEO. Com efeito imediato, o presidente perguntou. Todas as mãos na sala se levantaram. Constance olhou ao redor da mesa. Traição por onde ela olhava. Finalmente seus olhos pousaram em Lucas. Eu te dei tudo, ela sibilou. Lágrimas de raiva escorrendo pelo seu rosto. Eu te fiz um príncipe. Não, Lucas disse, sua voz firme. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Beatrice. Você me fez um prisioneiro. Beatrice me fez um homem. A segurança chegou, mas não para Lucas. 2 guardas se aproximaram de Constance. Senhora Vanderval, o guarda disse gentilmente, precisamos do seu crachá. Constance olhou para o crachá, depois para Lucas. Ela o jogou na mesa com um barulho. Ela endireitou a coluna, tentando salvar um último vestígio de dignidade. Você vai se arrepender disso, ela disse a Lucas.
Quando você for pobre e ela te deixar, você virá rastejando de volta. Não me espere, Lucas disse. Constance virou e saiu marchando, o clique de seus saltos soando como o tic-tac de um relógio que finalmente havia ficado sem tempo. 6 meses depois, o parque perto do Lago Michigan estava fresco e frio, as folhas de outono assumindo tons de ouro e carmesim. Beatrice sentou-se em um banco, um chocolate quente nas mãos, observando um menino em um casaco fofo perseguir um Golden Retriever. Pegue-o, Léo! Lucas aplaudiu, correndo ao lado do menino. Lucas parecia diferente. Ele trocou os ternos por camisas de flanela e jeans. Ele não era mais um CEO. Após a reunião do conselho, ele liquidou seus bens honestos restantes e usou o dinheiro para iniciar uma pequena empresa de consultoria para práticas de negócios éticas. Ele ganhava uma fração do que costumava, mas ria mais em um dia do que em um ano. Ele voltou correndo para o banco, sem fôlego e sorrindo. Ele sentou-se ao lado de Beatrice e beijou sua têmpora. Ele é rápido, Lucas disse. Ele pegou isso de mim. Beatrice provocou. Vocês, Vanderval, são lentos para começar. Ei, Lucas protestou. Eu cheguei lá no final. Beatrice encostou a cabeça no ombro dele. Não tinha sido fácil. A queda da demissão de Constance foi bagunçada. A imprensa teve um dia de festa. A agência de branding de Beatrice havia sofrido um golpe. Mas uma vez que a verdade sobre Constance veio à tona, os clientes começaram a voltar. Eles respeitavam um lutador. Constance estava atualmente aguardando julgamento por fraude. Ela estava sob prisão domiciliar na propriedade, sozinha em uma mansão com 40 quartos e ninguém para visitá-la. Lucas a visitou uma vez para se despedir, mas ela se recusou a vê-lo a menos que ele pedisse desculpas. Ele não voltou. Sarafina havia anulado o casamento e estava supostamente namorando um bilionário da tecnologia no Vale do Silício. Mas aqui neste banco, nada disso importava. Sabe, Lucas disse, observando Léo tropeçar em seus próprios pés e rir. Eu estava pensando no que você disse sobre o casamento. Que parte? A parte em que eu arruinei. A parte em que você me salvou, Lucas disse seriamente. Ele enfiou a mão no bolso. Beatrice enrijeceu. Lucas, se você tirar um anel, vou jogar este chocolate em você. Estamos indo devagar, lembra? Lucas riu. Ele puxou a mão. Não era um anel, era uma chave. Não um anel, ele disse. Uma chave para o apartamento no corredor do seu. Acabou de ser colocado no mercado. Estou cansado do deslocamento do outro lado da cidade. Beatrice olhou para a chave e depois para ele. Vizinho, hein? Vizinho. Lucas assentiu. Copai, parceiro. E talvez um dia mais. Beatrice pegou a chave. Ela sorriu e foi a coisa mais brilhante no parque. Acho que posso viver com isso, ela disse. Mamãe e papai gritou, apontando para um esquilo. Lucas se levantou. O dever chama. Beatrice o observou correr em direção ao filho deles. Ela tomou um gole de seu chocolate. Tinha um gosto doce. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia uma porta aberta. E Constance Vanderval não estava em lugar nenhum. E é por isso, meus amigos, que você nunca subestima uma mãe protegendo seu filho ou uma mulher que sabe seu valor. Constance pensou que dinheiro poderia comprar silêncio. Mas ela aprendeu da maneira mais difícil que a verdade tem um preço que nenhum bilionário pode pagar. Lucas e Beatrice não apenas ganharam um processo. Eles ganharam sua liberdade. Espero que você tenha gostado desta montanha-russa de história. Se você sentiu aquela satisfação quando Constance foi finalmente escoltada para fora da sala de reuniões, me faça um grande favor. Clique no botão curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E quero saber seus pensamentos. Você acha que Lucas deveria ter visitado sua mãe uma última vez? Ou ela recebeu exatamente o que merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Não se esqueça de se inscrever
e ativar o sino de notificação para nunca perder uma história. Temos uma história louca vindo na próxima semana sobre um ganhador da loteria e um ex-ciumento que você não vai querer perder. Obrigado por ouvir e nos vemos no próximo.